A palavra de hoje se chama uma igreja apostólica. A natureza da igreja, a unção da igreja, o ambiente da igreja do Senhor Jesus precisa ser de uma igreja apostólica. Infelizmente, muitas coisas aconteceram na história da igreja de Cristo, na humanidade, nos últimos séculos, que minaram, que reduziram, que apagaram muito das suas características apostólicas. E hoje eu gostaria de estar nesse dia em que celebramos 8 anos dessa igreja local. Eu gostaria de estar causando aqui um frescor daquilo que é a nossa identidade, a nossa essência, a nossa natureza, a unção que Deus tem nos dado, a teologia que nós acreditamos, de que como família da fé somos uma igreja apostólica. Diga aí comigo, eu sou uma igreja apostólica. Na minha essência, na unção que Deus me deu e na identidade que eu carrego. Nós precisamos entender isso de forma poderosa, de forma sobrenatural, de forma distinta, aquilo que Deus tem nos chamado para ser. Porque se nós não entendermos quem nós somos como pessoa, como família, como profissionais, como pais, como filhos, se nós não entendermos quem nós somos como igreja, se nós não entendermos o nosso papel naquilo que nós temos feito na nossa vida, nós acabaremos fazendo muitas coisas por muito tempo, por muitos anos, sem propósito, sem razão e sem um verdadeiro fruto. Nós vivemos em tempo em que as pessoas já não sabem mais por que fazem o que fazem, já estão vivendo as coisas tão automaticamente, rodeadas de tantas informações, que entram como se fosse num piloto automático do seu viver, e inclusive naquilo que se faz como igreja, nós estamos nesse risco, de não entendermos mais as razões, os propósitos, a nossa identidade, a nossa essência. E hoje eu quero aqui falar sobre essa natureza apostólica da igreja, a partir do primeiro momento que Jesus se determinou ministerialmente a reunir os seus discípulos, que seriam aqueles que seriam os precursores, os formadores, os pioneiros da sua igreja nessa terra, que perdurou pelas gerações, perdurou através dos séculos e chegou até nós aqui, do outro lado do mundo, daquilo que Jesus iniciou. E esse texto de Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15, nos ensina tantas coisas, mas especialmente eu quero trazer hoje um enfoque sobre essa natureza apostólica da igreja. Vamos ler juntos? Diz assim na Nova Versão Internacional: escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. A primeira coisa que está clara nesse texto, e que tem também um paralelo no livro de Lucas capítulo 6, é que Jesus, ao estabelecer o grupo de discipulado, daqueles homens que já estavam ali caminhando com ele, já estavam abnegados nas suas vidas, já estavam considerando ele como uma referência, como alguém que tinha algo de Deus para lhes ensinar, e queriam se conectar a esse mover. Jesus, ao preparar para a sua morte, para a sua ressurreição, para o seu legado, para que pessoas continuassem nas próximas gerações aquilo que ele carregava de Deus, ele designou especialmente o seu grupo principal de discipulado como sendo um grupo de apóstolos. E esse grupo de apóstolos desenhou o que seria todo o projeto chamado Igreja de Cristo nessa terra. Tanto que, se você parar para observar na tua Bíblia, o livro que conta mais minuciosamente, mais completamente a história, o início, o desenvolvimento, as características da Igreja de Cristo iniciada após a sua ressurreição, não se chama o livro da igreja. Não se chama o livro da igreja de Cristo, não se chama o livro da igreja de Jerusalém, não se chama história da igreja primitiva. Como é que se chama o livro que detalha a história da igreja mais plenamente e completamente? Se chama Atos dos Apóstolos. O livro de Atos nada mais é do que a ação apostólica que desagou nesse projeto maravilhoso de Jesus chamado igreja, que chegou até hoje. Porém, nós hoje, no século 21, muitas vezes perdemos a essência desses princípios. E talvez nem sabemos muito bem o que Jesus quis dizer ao designar o seu grupo principal de discípulos, aqueles que seriam os pioneiros, aqueles que desbravariam os territórios espirituais, que estabeleceriam a sua palavra em todo o mundo, designá-los apóstolos. E a designação apostólica dos discípulos, eu quero hoje transferir para o nosso entendimento, como a designação apostólica
da igreja de Cristo, e especialmente a designação da natureza, da unção e do ambiente dessa igreja local que o Senhor tem nos feito pertencer. E como nós entendemos isso, nós precisamos entender a partir de uma perspectiva, primeiramente, do que significa essa terminologia apóstolos ou apostólico, por que Jesus falou dessa forma. Eu quero introduzir essa mensagem hoje desta perspectiva um pouco mais cultural. Jesus, ele usou essa palavra designando os apóstolos, em outro texto de Lucas capítulo 6, versículo 13, a quem também chamou apóstolos, aqueles que eram também seus discípulos. Então são conceitos diferentes, discipulado e o conceito apostólico. Jesus, ele estava usando uma palavra muito conhecida na sociedade que ele pertencia. No século I, essa palavra apóstolos é uma palavra muito conhecida. Você quase que não vê na Bíblia muitas palavras conhecidas dos nossos dias. Você não vê na Bíblia a palavra delegado, você não vê na Bíblia a palavra prefeito, você não vê na Bíblia a palavra deputado, você não vê na Bíblia várias palavras que hoje fariam sentido se Jesus trouxesse alguma conotação, algum paralelo, alguma ilustração que para nós está claro e não precisaria nem explicar. Hoje, com os séculos tendo se passado, o que para eles era claro, designando os apóstolos, hoje para nós aqui no século 21 no Brasil, precisa explicar. Então eu quero começar com essa ponderação da terminologia apóstolo ou de uma essência apostólica, para que você possa entender quem nós somos como igreja de forma mais clara e objetiva e, por isso, gerar muito mais frutos nessa nova temporada que Deus está iniciando hoje nas nossas vidas como igreja local. Esse termo apóstolos, historicamente, pelo que nós sabemos, ele começou a ser utilizado alguns séculos antes de Cristo, quando nos primeiros navegadores colonizadores havia uma missão expedicionária, especialmente no povo chamado de fenícios. Não sei se você já ouviu falar no povo dos fenícios, é um povo muito antigo, antes de Cristo, alguns séculos antes, era um povo muito conhecido pelo comércio. E se você estudar um pouquinho de geografia, você vai ver lá o mar Mediterrâneo, e ao redor do mar Mediterrâneo, você vai ver ao norte aquilo que hoje é conhecido como continente europeu, você vai ver a leste aquilo que hoje nós conhecemos como Oriente Médio, e você vai ver ao sul aquilo que hoje nós conhecemos como continente africano. E ao redor do mar Mediterrâneo é basicamente o berço das civilizações modernas. Dali vieram todas as influências, todas as estruturas sociais e históricas que desagam hoje na nossa sociedade. Nós somos resultado de povos oriundos da África, oriundos da Europa e oriundos do Oriente Médio. A miscigenação brasileira é muito mais resultante desses povos do que dos próprios povos nativos aqui da América. Nós temos uma influência muito forte, cultural, sanguínea e social, de todo esse contexto que havia na antiguidade, nos tempos bíblicos, nos tempos dos escritos bíblicos. E nesse contexto, um dos primeiros povos que desenvolveu a navegação comercial ao longo do mar Mediterrâneo é o povo chamado de fenício. E esse povo, ele começou algo muito interessante, porque os outros povos que faziam esse comércio marítimo, ou seja, vendiam um produto e entregava viajando de barco, viajando de navio num lugar mais distante, depois voltava, pegava de novo um produto, entregava num outro lugar mais distante, voltava, pegava um produto, entregava num outro lugar mais distante. Os fenícios inauguraram filiais em outros territórios. Os fenícios inauguraram o conceito de colonizar outras cidades, outras terras e outros territórios no sentido comercial. Então, o que eles faziam? Ao invés de ficar centralizado, imagina, gente, mais de 2000 anos atrás, centralizado num local distante, cada nova venda, carregar um navio e atravessar o mar Mediterrâneo para entregar os seus produtos, agora eles vão a um lugar bem longe do Oriente Médio, que é a cidade de Cartago, e lá eles estabelecem uma filial, uma colônia. Lá eles estabelecem uma cidade comercial, em que não somente iriam depositar os seus produtos, mas eles poderiam também fabricar os seus produtos. Então, os fenícios estabeleceram essa modalidade cultural, de ao invés de exportar somente produto para vender,
eles começaram a exportar as pessoas, as famílias, as matérias-primas, os insumos de quem fabricava os seus produtos, que especialmente eram tecidos, e faziam essas pessoas se instalarem num novo lugar, e lá naquele lugar produziam a sua cultura, produziam os seus produtos fenícios, se tornavam lugar dos fenícios, e aí comercializavam por um preço muito melhor, e prosperavam muito mais. Assim nós temos hoje essa naturalidade aqui no Brasil. Hoje é tão fácil de alguém se mudar para um outro estado, porque lá existe um mercado mais promissor, existe lá uma oportunidade de negócio, ou pessoas que têm se mudado para o nosso estado, ou como nós temos visto, pessoas de outros países, como da Venezuela, que têm entrado no Brasil para poder ter oportunidades de trabalho. Esse conceito já vem de muito tempo. E aí, quando os fenícios faziam isso, eles faziam o quê, pessoal? Não ia apenas o marido trabalhar fora, porque tinha que ir lá 1 ano, ficar lá naquela cidade, meses viajando de navio. E as famílias inteiras. E ao as famílias inteiras se deslocarem, o que eles deslocavam junto? Eles deslocavam, vamos dizer que fosse os gaúchos que fossem fazer isso, né? Eles deslocavam junto a bombacha, a alpargata. Eles deslocavam 50 quilos de erva mate. Deslocavam a sua cuia, a sua garrafa térmica, bandeira do Grêmio. Deslocavam várias coisas que fazem parte da sua cultura, levavam várias pessoas que saberiam falar barbaridade, tchê, mas que coisa capaz, e deslocavam tudo isso para viajar de navio junto. Levavam lá os seus utensílios, o vasinho, o tapete, sei lá, tudo aquilo que caracterizava para que ele fosse se sentir em casa no outro lugar. E essa transferência cultural, essa implantação da sua cultura num território novo, se chamava uma missão apostólica. Diga aí comigo, uma missão apostólica. E a pessoa que era encarregada de liderar essas famílias para se mudar para esse lugar, para levar a sua cultura, a sua linguagem, os seus artefatos, para trabalhar naquele lugar, para fazer comércio nesse lugar, a pessoa que liderava essas embarcações que levavam tudo isso, se chamava o quê? Um apóstolo. Então, quando Jesus usa esse conceito de dizer aos seus discípulos, vocês são designados como apóstolos por mim, o que Jesus estava dizendo? Que aqueles homens sairiam daquele lugar, ou não estariam mais junto de Jesus, e agora em cada lugar que eles fossem, eles estavam incumbidos de estabelecer a cultura do reino de Jesus. Eles estavam incumbidos de transferir a linguagem, de transferir aquilo que é importante, de transferir os princípios, de transferir a identidade, de transferir o jeito de se portar, o jeito de se vestir, de transferir várias coisas que faziam a sua vida ser uma vida da cultura do reino. Então, quando Jesus diz, vocês são meus apóstolos, eles entenderam. Ele vai nos enviar para vários lugares para implantar a cultura do reino dele. Em segundo lugar, algum tempo depois, os romanos dominaram o mundo. Não sei se você sabe dessa história, mas os romanos começaram a conquistar o mundo todo, começaram a conquistar o mundo conhecido, inclusive o território que Jesus morava era conquistado pelos romanos. E agora os romanos, eles têm um projeto cego de expansão territorial. E nesse projeto de expansão territorial, eles enviavam equipes diplomáticas, equipes militares, equipes de negociação, equipes representantes de Roma para estarem lá implantando o Império Romano em novos territórios, para estarem expandindo o reino, expandindo o império. Então chegava numa cidade nova e dizia assim, nós não queremos fazer guerra com vocês. Nós não queremos extirpar a existência das famílias de vocês. Nós não queremos destruir esse lugar. Nós temos força para isso, nós temos poder para isso. Nós queremos que vocês continuem sendo aqui a cidade de Viamão, mas que a partir de agora possam ser uma extensão do Império Romano. Nós oferecemos esse benefício e pedimos em troca este dever. E assim os romanos, por serem muito poderosos militarmente, conseguiram expandir o seu território em muitos lugares sem precisar levantar uma espada. Apenas fazendo com que
o seu reino, os seus princípios, aquilo que vinha da sua força e da sua autoridade, fosse aceito por outras pessoas como sendo uma condição ideal de vida para si, como sendo também, muitas vezes, o fato de serem livres da morte, livres da condenação. E Jesus, quando usa essa palavra aos discípulos, os discípulos sabiam muito bem, porque chegaram apóstolos romanos em Israel, que fizeram essa proposta e que dominaram o território israelense, e eles, sendo judeus e vivendo uma vida judaica, estavam debaixo do Império Romano, por causa de missões apostólicas que fizeram deles um território expandido daquele Império Romano muito distante. Está entendendo isso, pessoal? Então, quando Jesus falou que os seus discípulos, e por assim, consequência, também fala que a sua igreja seria uma igreja apostólica, o que ele está falando para a gente entender nessa introdução? Ele está falando que existe uma missão, uma responsabilidade, de nós aprendermos juntos aqui a cultura do reino de Jesus, e aonde nós estivermos, nós sermos um implantador desta cultura, e de nós recebermos juntos aqui a autoridade do reino de Jesus, para que aonde nós estivermos, nós estejamos disseminando todo o reino de trevas, estabelecendo lá uma extensão do reino de Deus. Isso significa ser uma igreja apostólica. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que, em resumo, uma igreja apostólica expande e estabelece a cultura do reino de Deus. Diga assim comigo: uma igreja apostólica expande e estabelece a cultura do reino de Deus. E Deus te chamou, Deus te colocou neste lugar para ser parte de uma igreja apostólica. E como uma igreja apostólica, nós temos essa missão dentro de nós. E quando nós realizamos as missões que Deus coloca no nosso coração, nós somos pessoas que nos sentimos conquistadores, nos sentimos realizados, nos sentimos frutíferos. Pode ser que nós estejamos vivendo um momento difícil, que precise de cura, que precise de restauração, que precise de aconselhamento, que precise de conserto. E isso faz parte da vida da igreja, faz parte de Deus nos restaurar, faz parte de Deus nos transformar. Mas quando nós entendemos que estamos sendo curados para viver um propósito grande de Deus, muda tudo aquilo que nós entendemos como o nosso lugar, o nosso pertencimento na igreja de Cristo. E eu quero aproveitar hoje, que é um dia especial, que é um dia que nós estamos aqui juntos celebrando a história dessa igreja local, para falar para você e para compartilhar contigo 3 características que nos fazem uma igreja apostólica. E é o cultivar de cada uma dessas 3 características por cada um de nós que nos manterá sendo uma igreja apostólica através das gerações, que nos manterá causando frutos para o reino de Deus através do tempo, através dos anos. Muito me alegra hoje poder ver tantas pessoas aqui reunidas. Isso é fruto de algo que foi compreendido de uma identidade apostólica alguns anos atrás. Mas se nós não entendermos essa identidade, os filhos espirituais acabarão não dando continuidade àquilo que é a essência da sua família. E nós temos aí um projeto de Deus, como todos aqueles que Deus faz por meio de famílias naturais e espirituais, que é um projeto geracional. Então eu gostaria de te mostrar alguns aspectos em Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim então: escolheu 12 designando os apóstolos, isso nós já entendemos. E o primeiro aspecto que fala aqui, para que estivessem com ele, para que se relacionassem com ele, para que convivessem com ele, para que pudessem ter maior intimidade com Jesus. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer hoje é que uma igreja apostólica é uma igreja relacional. Uma igreja apostólica é uma igreja de relacionamentos. Não é um lugar que você chega e sai e ninguém te vê, ninguém te percebe. Não pode ser um lugar que você frequenta como se fosse um cliente. Você vai lá, pega aquilo que você precisa e vai embora, e você não tem ali nenhum senso de pertencimento, nenhum senso de relacionamento.
se você estiver vivendo isso, com esse coração, com essa mentalidade no ambiente da igreja, você inevitavelmente, em pouco tempo, vai se afastar da igreja. Porque a natureza da igreja, a essência da igreja não é essa. A igreja precisa representar na tua vida um aspecto relacional. Precisa ser parte dos teus relacionamentos. Você precisa ter amigos neste lugar. Você precisa ter pessoas de referência neste lugar para compartilhar contigo a palavra de Deus. Você precisa, por meio da tua célula, ter pessoas que você sente transparência, verdade, suporte, para te ter relacionamentos saudáveis que venham de Deus. Isso não significa que nós temos que negar os relacionamentos que não são conectados à nossa igreja local. O contrário, significa que nós não podemos aceitar não viver a bênção que é o aspecto relacional de uma igreja apostólica. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos mais ativos. Quando nós entendemos isso, nós vamos cultivar esses relacionamentos lá na célula, nos nossos cultos, nos nossos momentos antes e depois, nos nossos momentos de interação, nos nossos eventos, naquilo que nós fazemos, no nosso lazer, naquilo que nós vivemos, em passeios, em pessoas que vão estar frequentando a nossa casa. Cultive relacionamentos ligados àquilo que Deus tem colocado a você como um círculo social da igreja local que você pertence. E quando nós entendemos que precisamos ser uma igreja relacional, nós entendemos que é por meio dos relacionamentos que o evangelismo eficaz acontece. O evangelismo eficaz, ele não acontece por meio de uma panfletagem. Algumas pessoas questionam por que na família da fé nós não temos a cultura de fazer panfletagem evangelística. A panfletagem ela pode ser válida, pode dar uma mensagem para uma pessoa, pode evitar algum mal que esteja acontecendo. E nós já fizemos isso e às vezes fazemos, às vezes alguém faz isso, às vezes tem uma coisinha no carro ali para dar, para distribuir, alguma informação, alguma Bíblia de presente, isso faz parte. Mas não é o propósito central. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas vão se vincular a Cristo por meio de uma família espiritual. E nós não temos como levar Cristo, levar a pessoa a nascer numa família espiritual, se ela não conhece ninguém. Por isso, os relacionamentos são a principal chave para que nós venhamos ter uma eficácia evangelística. Deixa eu perguntar para você, vamos ser sinceros aí. Quantos de vocês hoje estão vinculados à igreja do Senhor Jesus por causa que ou um parente ou um amigo convidou vocês primeiro? Quantos de vocês aqui? Uau, veja, mais de 90%, ou mais ou menos isso, a maioria das pessoas. O que isso significa, pessoal? Que hoje Deus quer te usar para, por meio de relacionamentos, de colegas de trabalho, familiares, pessoas que estão ao teu redor, você venha permitir que o Espírito Santo coloque na tua boca palavras evangelísticas. Existem pessoas próximas a você que Deus está levantando para que você seja canal de salvação, de vida, de milagre, de transformação na vida dessas pessoas. Quando nós entendemos isso, nós vamos orar muito mais naturalmente, porque nós estamos interessados que Deus nos use para causar essa bênção evangelística. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos ter devocional muito mais frequentemente, porque nós queremos carregar no nosso coração uma palavra clara de Deus, para o momento oportuno, falar para aquela pessoa que Deus está nos despertando. Também é por meio dos relacionamentos que nós vamos viver relações de discipulado. Que nós vamos viver contexto de pessoas mais maduras do que nós, que vão ser usadas por Deus para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Nós cremos, como uma igreja relacional, que nós somos uma família espiritual, por isso o nome Família da Fé. Que nós somos um lugar onde pais e filhos espirituais se conectam. Existe alguém na tua vida nesse momento que representa uma paternidade espiritual? Se a resposta for não, essa semana ore sobre isso. Essa semana se aproxime mais de pessoas que Deus pode estar colocando ao teu redor. Pode ser um líder de célula, pode ser um cristão mais maduro, pode ser um familiar da casa que se converteu antes de você, pode ser um amigo que já estava na igreja antes. Comece a
ter na tua vida relacionamentos com pessoas que vão poder abençoar você, instruir você, liberar caminhos sobre você. Ontem, nós tivemos a oportunidade de viajar até Teutônia, em razão do encontro com Deus, e Camila e eu fomos lá no Apóstolo Ricardo, tinha que entregar algumas coisas para ele. O que nós aproveitamos para fazer? Jantamos juntos, conversamos, ficamos 5 horas juntos, nos relacionando, falando sobre tantas coisas. Até o Zé me perguntou, o apóstolo só cozinhou ou ele cozinhou com aula? Porque o apóstolo gosta muito de, ao fazer as coisas, ir falando e explicando, e no meio daquilo existem princípios que vão sendo compartilhados. Quando você estiver numa relação de discipulado, aprenda uma coisa, escute mais do que fale. Escute mais do que fale, escute aquilo que alguém mais maduro com Jesus tem para passar para você no meio de um almoço, numa viagem junto, numa ida e numa volta ao encontro com Deus, no meio de um intervalo, comendo um pastel ali no lobby, ficando um pouquinho depois na célula. Viva discipulado por meio desse aspecto relacional, isso vai fazer você crescer. Em terceiro lugar, nós aprendemos que uma igreja relacional, ela vai causar naturalmente um ambiente de comunhão. Então nós precisamos ter também esse atravessamento de relações no nosso meio. Nós somos parte de um povo, nós somos parte de uma grande família da fé. Então você naturalmente vai conhecer pessoas de outras células. Vai conhecer, quem sabe, no meio do ministério, no meio de uma conversa aqui, na entrevista do encontro com Deus, vai fazer amizade, vai dar uma carona, vai, quem sabe, estar trabalhando junto com pessoas de outras células. E não tem problema nenhum, pelo contrário, isso desenvolve o senso de pertencimento, o senso de comunhão. Diga aí comigo, eu sou parte de uma igreja relacional. Então Jesus designou eles apóstolos para estar com Ele. Queira estar com cristãos. Queira estar com cristãos em relações de discipulado que você recebe de Deus. Queira estar com cristãos em relação de discipulado que você agora reproduz aquilo que você já recebeu em quem está chegando. Queira estar com cristãos em relações de comunhão, que você vai estar dando suporte, fortalecendo, vivendo a vida. Queira estar com não cristãos em relações de evangelismo, que Deus vai te usar para a glória dele, trazer salvação a muitas casas. Amém? Segundo aspecto de uma igreja apostólica, Marcos 3,14 diz, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Segundo agora aspecto, os enviasse a pregar. Os enviasse a pregar. Jesus os chamou para os enviar. Imagine aí, gente. Quem gostaria de fazer parte do grupo de Jesus para estar com ele? Uau, todo mundo. Agora Jesus diz assim, não, eu estou designando vocês apóstolos. Estar comigo significa que eu vou estar preparando você relacionalmente para te enviar a novos propósitos. E essa é o centro, é a essência do conceito apostólico. Em português não existe o verbo apostolar, mas em grego existe. E quando aparece esse verbo em grego, em português é traduzido por enviar. Diz ali, Deus tanto amou o mundo que apostolou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou apostolicamente com uma missão, com um propósito, Jesus a esse mundo. Jesus não descobriu assim por acaso o que ele iria fazer para ter um sentido na sua vida. O propósito que dá sentido à tua vida vem de Deus. Diz aí para o teu irmão, o propósito que dá sentido para a tua vida não vem de ti. Ele vem de Deus. Por que não vem de mim, meu Deus? Por causa que nós fomos criados por Deus. Você é criação de Deus, você é projeto dele, você e eu somos família de Deus. Nós somos filhos de um Pai perfeito, e um Pai perfeito tem planos de bem e não de mal, para dar-lhes esperança e um futuro, para te fazer crescer e abençoar a sua criação. O Senhor tem propósitos extraordinários para a tua vida. E uma igreja apostólica é uma igreja proposital, é uma igreja intencional, é um lugar que você olha para trás e vê, eu cresci nesse tempo. É um lugar que você olha para trás e vê, meu Deus, Deus está fazendo uma obra na minha vida nesse tempo. Nós tivemos nesse encontro com Deus um testemunho extraordinário de um casal
que está vivendo uma transformação no último ano, mas especialmente nos últimos meses. E esse encontro foi tão especial que, com todas as intempéries que nós enfrentamos, teve pedido de casamento. À luz de velas, teve pedido de casamento teve nesse encontro. E me alegra muito isso, porque, gente, porque é fruto de transformação. Uma igreja proposital é um lugar de transformação. Uma igreja proposital é um lugar de mover as pessoas do lugar que estão para frente, para o crescimento, para novos projetos de vida, para a esperança, para um futuro. Você não está aqui para continuar do jeito que você está daqui a um ano. Você está aqui para não se conhecer mais, de tanto que você vai crescer e viver em Deus daqui a um ano na tua vida. Uau! Uma igreja apostólica é uma igreja proposital. Pedro olhava para trás 3 anos depois e dizia: meu Deus, eu achei que eu ia pescar e me aposentar pescador e ficar lá lavando as minhas redes até o final da minha vida. Agora eu estou levando milhares de homens à eternidade. Eu estou marcando a história da humanidade, porque eu escolhi a missão apostólica do meu Deus sobre mim. Essa é a expectativa que você e eu precisamos ter. Somos parte de uma igreja apostólica. Deus tem um propósito para a minha vida. O que eu vou fazer hoje? Tem dois caminhos para mim, tem 2 caminhos para você. Tem 2 caminhos, tem 2 opções para nós estarmos nos sentindo bem numa igreja apostólica. Ou nós estamos vivendo um propósito conscientemente já, ou nós estamos conscientemente sendo preparados para viver esse propósito. Não tem opção. Se você quiser ser parte de uma igreja apostólica e negar os propósitos de Deus, você vai se sentir mal. Diga aí para o teu irmão, evite se sentir mal. Receba o propósito de Deus na tua vida. Meu querido, quando você aceita a proposta de Deus, você estava assim brigando lá em casa. Ai, porque ele virou café no pano de prato. Ai, por causa que a minha gola está amassada. Ai, porque ele só fica olhando o jogo de futebol. Tu tem um propósito, muda tudo. Esse tipo de problema, esse tipo de picuinha, fofoca, não tem direito nesse lugar, porque tu está olhando é para o alto. Tu está olhando é para o propósito que Deus colocou no teu coração e na tua vida. Uma igreja proposital é uma igreja que te empurra a viver proezas. Em Deus nós faremos proezas. Se não for proeza, não precisa de Deus. Se não for proeza, você pode fazer isso aí com qualquer treinamento, com qualquer capacitação profissional. Agora, com Deus, nós vamos viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Com Deus, nós veremos testemunhos de câncer indo embora. Com Deus nós estamos vendo testemunho de clavícula que estava mal curada, sendo normalizada em uma oração pelo poder de Jesus. Com Deus nós vemos demônios indo embora, vemos casamentos sendo restaurados, vemos gente infectada pela drogadição sendo liberta, limpa, purificada, para a glória do Senhor. Porque é um lugar proposital. Você é parte de uma igreja apostólica. Uau! Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que o propósito é a essência do conceito apostólico. Propósito é a essência de quem nós somos como igreja. Propósito produz razão de viver. Propósito causa frutos que reproduzem Cristo nas próximas gerações. E como é que eu faço então para ser preparado? Como é que eu faço para viver esses propósitos? Queira ser treinado. Queira aprender. Queira discernir, queira amadurecer espiritualmente, queira perceber a voz de Deus na tua vida, aprenda a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, queira receber dos anjos do Senhor recursos celestiais, queira ser ensinado, ser treinado, participe de todos os eventos que você puder, porque quando nós nos reunimos como igreja, há algo novo que o Senhor revela e que vai nos alimentar para viver os propósitos dEle. Quando nós aprendemos isso e estamos vivendo já um propósito, o Senhor Ele nos chama a que seja compartilhada essa missão uns com os outros. Então, das duas, uma. Ou nós estamos sendo preparados, ou nós estamos compartilhando aquilo que Deus nos deu e vivendo uma estação extraordinária e frutífera nas nossas vidas. É por isso que nós acreditamos que todas as pessoas nesse lugar
precisam ser treinadas na palavra de Deus. Todas as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. Todas as pessoas precisam ter discernimento profético. Todas as pessoas precisam estar caminhando em discipulado. Todas as pessoas precisam pertencer a uma célula, porque é o lugar aonde vão crescer e vão gerar outras pessoas, aonde vão amadurecer. São propósitos de Deus para a nossa vida. Uau! Quando nós aprendemos isso, nós vemos em João capítulo 15, versículo 8, Jesus dizia assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como é que nós demonstramos que somos discípulos de Jesus? Colocando uma camisa, eu sou discípulo de Jesus. Cantando a música aquela, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Como é que nós demonstramos? Pelos nossos frutos. João 15, 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Um ambiente carregado de propósito vai fazer você frutificar. E quando você frutifica, você não olha para o vento, você não olha para o raio, você não olha para a árvore do vizinho, você não olha se caiu um papel de bala no chão, você só olha para aquilo que Deus te chamou a fazer. E aquilo que Deus te chamou a fazer vai servir de alimento para outras pessoas. Uma igreja apostólica é uma igreja proposital. E por último lugar, em Marcos capítulo 3, versículo 15. Jesus escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, uma igreja relacional. Os enviasse a pregar, uma igreja proposital. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Diga aí comigo, uma igreja poderosa. O Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. O Senhor Jesus nos deu a autoridade para que os anjos ministrem em nosso favor. O Senhor Jesus nos deu a autoridade de liberar palavras proféticas, de orar com fé e ver se mover algo diante de nós. Uma igreja apostólica é uma igreja poderosa. E ser uma igreja poderosa significa contar com o poder do Espírito Santo, contar com a autoridade que Jesus recebeu e compartilhou a nós, contar com o ministério angelical, contar que vão ocorrer no nosso meio, ter essa expectativa de milagres, de curas de enfermidades, ter essa expectativa de que demônios vão embora, a expectativa do falar em línguas, do profetizar, a expectativa de maravilhas que o Senhor está fazendo. Nós precisamos disso, porque se não tivermos o poder de Deus, mesmo que sejamos uma igreja relacional e sejamos uma igreja proposital, nós poderíamos ser qualquer outra coisa que não se chamasse igreja. Boas empresas, bons negócios, boas mentorias, bons treinamentos também são relacionais e propositais. Mas só tem um lugar que é relacional, proposital e cheio do poder de Deus. É a igreja do Senhor nessa terra. E quando nós aprendemos esse conceito de uma igreja apostólica, abre comigo lá no início da tua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Êxodo 33, 15, no momento crítico, Moisés argumenta com Deus e nos ensina um coração de alguém que não quer viver uma vida que não seja cheia do poder do Senhor. Não quer viver uma vida que não faça proezas, que não viva o sobrenatural. Está certo que a condição de Moisés também era desfavorável, porque viver essa vida sem a presença de Deus, no meio do deserto, sem água e sem comida, não ia durar muito. Mas nós precisamos aprender o quanto que nós precisamos de Deus, apesar de tanto conforto que Ele já nos deu. Em Êxodo 33, 15 diz assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que diferencia a igreja de qualquer outra instituição da face da terra? A presença e o poder de Deus. Quase que nós precisávamos orar todos os dias antes de sair de casa e dizer assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não vale a pena esse dia hoje. Se a tua presença não estiver comigo nessa escola, nessa universidade, nesse trabalho, não vale a pena. E eu arrisco dizer mais: se a tua presença não estiver conosco nessa célula que nós vamos fazer agora, nessa reunião de célula, não vale a pena. Porque às vezes nós entramos tão no piloto automático que quase que a presença de Deus nem fez falta na reunião da nossa célula. Está tão gostoso, está tão bom, tem tantos amigos, tem tanta música, tem tanta comida.
que quase que a presença de Deus passa despercebida. Uma igreja apostólica clama, é sedenta pelo poder e pela presença de Deus. É uma igreja poderosa. Então, para nós finalizarmos nessa noite, entenda, a família da fé, o lugar que Deus tem te feito pertencer, como uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica, diga assim comigo, uma igreja apostólica é uma igreja relacional, é uma igreja proposital e é uma igreja poderosa. Diga assim comigo, a minha vida com Deus é carregada de uma unção apostólica, em que eu preciso viver uma igreja relacional, uma igreja proposital e uma igreja poderosa. Não importa onde você esteja, o Senhor quer causar essa graça, essa identidade, essa unção apostólica sobre a tua vida. Eu quero terminar com um texto de Atos capítulo 20, versículo 20, em que o apóstolo Paulo, ele nos esclarece o aspecto plural da realidade da igreja, em Atos 20, 20, em que ele diz assim, Atos 20, 20, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo, publicamente e de casa em casa. Quais foram os dois grandes métodos que Paulo usou para formar tudo que era necessário nas igrejas apostólicas que ele implantava? O método do publicamente e o método do de casa em casa. E como uma igreja apostólica, nós entendemos isso claramente. E eu quero que você entenda isso hoje. Eu tenho visto uma tendência desse mundo pós-moderno de haver um descompromisso nas pessoas com a missão da igreja. Deixa eu te dizer, se você for uma pessoa descomprometida com a missão da igreja, você está perdendo tempo frequentando a igreja. Você pode escutar uma pregação no YouTube. Você pode participar de cultos online, porque você não está se envolvendo, você não está produzindo aquilo que Deus espera para a tua vida. Então, a partir de hoje, assume para ti uma coisa, você precisa semanalmente viver como igreja, publicamente e de casa em casa. Diga aí para quem está do teu lado, você precisa. Diz assim, é para o teu bem que eu estou te falando. Você precisa viver igreja, publicamente e de casa em casa. E como é que a família da fé vive isso? É na célula e no culto. Tem vários outros eventos, tem vários outros momentos. E aí todo mundo que vem diz, meu Deus, estava extraordinário. Daí a pessoa que não vem diz assim, meu Deus, eu me arrependi que eu não vim. É sempre isso aí. Por quê? Porque Deus faz coisas diferentes no publicamente e no de casa em casa. Então eu sei que todos nós somos tentados nessa área, a vida é corrida, tem trabalho, tem estudo, tem um monte de coisa, mas eu também sei que dá para fazer, eu também sei que dá para priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas na nossa vida são acrescentadas, e também sei que buscar Jesus e ser um discípulo dele é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele, e fazer parte do corpo dele, e viver o poder de Deus de forma extraordinária e sobrenatural. Eu sei o que é estar mais disponível, poder estar em todas, eu sei o que é ter pouquinho tempo, mas aproveitar o tempo para buscar a Deus em todo o tempo que é possível. Eu sei como é que é isso. Já vivi muitas coisas diferentes na minha rotina, mas eu quero te fazer um pedido como teu pastor hoje. Viva intensamente o publicamente e o de casa em casa. Vive intensamente a vida da tua célula. Vive intensamente relacionamentos de discipulado, mas viva também intensamente o pertencimento à igreja local, os nossos ambientes de culto, os eventos de grande grupo, porque Deus é um Deus, como ministramos hoje aqui, que se manifesta de formas diferentes. E tem coisa que Deus vai fazer contigo no teu quarto, contigo fazendo o teu devocional na sala da tua casa, no trânsito, na tua leitura bíblica, no ônibus. Tem coisa que Deus vai falar contigo sozinho e nada tira esse lugar. Mas tem coisas que Deus vai fazer contigo por meio de um pequeno grupo, de um relacionamento. E tem coisas que Deus só vai se revelar a nós no publicamente, no grande grupo, no contexto de igreja local. E hoje é um dia desses, que o Senhor vai derramar uma unção nova, extraordinária aqui neste lugar. Que bom que você veio. Que bom que você veio. E que nós venhamos viver como uma igreja apostólica, ambiente relacional, um ambiente proposital e um ambiente poderoso. No a sós com Deus, na nossa casa, na nossa célula, como igreja local, naquilo que nós fazemos juntos, nós vamos causar a expansão do reino de Deus nessa terra. E nós vamos causar
a implantação da cultura deste reino nas nossas casas, ambientes de trabalho, universidades, ambientes de governo. Nós vamos ser uma igreja apostólica nessa cidade para causar o espalhamento, o derramamento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, o Senhor te use como um cristão apostólico para viver essa esfera extraordinária da sua igreja. Não é só para os dias da igreja primitiva, não é só escrito em Atos dos Apóstolos, é para 2021, é para a tua vida, é para a família da fé, é para a nossa cidade, é para esse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus nos deixou essa missão. Somos uma igreja apostólica.